Parararapá, pá, pará, pá, pará. Parararapá, pá, pará, pá, pará. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com os meus problemas eu rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Parararapá, pá, pará, pá, pará. Parararapá, pá, pará, pá, pará. Bom dia, meus amados alunos do 7º ano da Escola Promove. Meus queridos, meus amados. Muito bem, meus amados, estamos aqui para mais uma aula de História. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que ainda essa semana eu estarei testando aqui os equipamentos para a gente começar a trabalhar ao vivo. Eu de cá, você de lá, ao vivo. A gente se vendo, eu vendo vocês, vocês me vendo, né? Quero testar os equipamentos que eu tenho aqui, certo? Para que a gente possa ter uma aula ao vivo, né? No Google Meet, do qual eu mandarei para vocês o link, certo? Enquanto isso não acontece, eu vou estar gravando as aulas, como eu venho sempre fazendo, né? E eu vou assim que eu disponibilizar todo o equipamento aqui, a gente vai estar, eu vou anunciar para vocês, eu vou colocar no grupo lá o link para a gente entrar na sala de aula, para assistir todo mundo ao vivo, né? Eu verei vocês, vocês me verão também, certo? Muito bem, por isso é importante, né, que quando a gente for assistir aula, todo mundo tome um banho, penteie o cabelo, seja tudo bonito, elegante, né? Para que a gente possa ter uma aula mais agradável. Certo? Muito bem, meus amados, vamos retomar o assunto da aula anterior, os assuntos da aula anterior, que foram os povos pré-colombianos, né, que viviam na América antes da chegada de Colombo. Até então a gente tratou dos maias e dos incas, dos maias e astecas, né? Agora trataremos do outro terceiro grande povo pré-colombiano, que é a civilização inca, certo? Só retomando um pouquinho maias e astecas, de todos os que a gente tratou, o único que não formou império era os maias. Os maias formavam cidades-estados, várias cidades-estados, né? Das quais cada uma tinha suas leis, tinha seu governante, embora todas as cidades maias, o povo maia, tivesse em comum a religião, né? A língua, o idioma, os costumes. Então, eles praticamente eram o mesmo povo, só que viviam em cidades-estados, as cidades totalmente autônomas umas das outras, com seus líderes próprios e tal, coisa e tal, né? Os maias tinham religião politeísta, né? Cultuavam vários deuses, faziam sacrifícios humanos, tinham na agricultura a sua base econômica, embora também tivesse um comércio, tal coisa e tal, né? Assim também os astecas, só que os astecas eram diferentes dos maias no sentido de que os astecas formaram um império, certo? Lembrando um pouquinho, voltando mais para o maia, só para dizer, os maias também, eles habitavam uma parte ali do México, desciam Guatemala, Equador, essa região aqui já da floresta amazônica, né? Eles viviam nessa região, certo? Os astecas viveram exclusivamente no México, certo? Formaram um império, né? Tinha um imperador. A base da economia era também a agricultura e também o comércio era muito forte. E era um povo guerreiro. Os astecas eram guerreiros, né? Então, uma das principais atividades do povo asteca era a guerra, né? Pois é. E entre os astecas a religião também era politeísta e eles praticavam muito os sacrifícios humanos, assim como os maias, só que os astecas praticavam com muito mais intensidade os sacrifícios humanos, certo? Ambos os povos astecas e maias erigiam seus templos em pirâmides, né? Então eles construíam pirâmides e aí os templos ficavam nas pirâmides,
certo? Eram politeístas e tal, seus deuses eram associados a seres da natureza, né? A sol, luz, ao jaguar e tal, coisa e tal, certo? Muito bem. Vamos falar agora dos Incas. Os Incas, meus amados, eles viveram na chamada América Andina. E que América Andina é essa? Né? A América Andina é a América onde fica a grande cordilheira dos Andes, né? Uma cordilheira, um conjunto de montanhas, né? Então, os Incas viveram na América Andina, ou seja, na cordilheira dos Andes, certo? É uma cordilheira imensa, é a maior cadeia de montanha da América do Sul, né? Das Américas em geral, né? Pois é, então, os Incas viveram na América Andina, certo? E o centro do Império Inca era em Cusco, na cidade de Cusco, não é Cuscuz não, Cusco, que fica hoje no Peru, a terra do grande guerreiro, jogou no Flamengo, né? Aquele que fazia um monte de gol. Pois é, então o Cusco, a cidade de Cusco era o centro do Império Inca, né? Da cidade de Cusco, aqui o imperador Inca dominava todo o seu império, que era muito grande. O Império Inca, meus amados, era tão grande que partia do Peru, chegou até, tinha parte do império onde hoje é o Equador, onde hoje é a Bolívia, onde hoje é a Argentina, Chile e Colômbia. Você vê que império vasto eles dominaram, né? Muito bem. O Império Inca, ele vai ter uma expansão militar, né? Os Incas também eram um povo guerreiro, começaram através dos seus militares invadir regiões, expandir o seu território, isso começando no século XV. Eles começaram a dominar os povos vizinhos, né, naquela região, conquistaram toda aquela região e passaram a administrar aquela região, certo? Muito bem. Durante a sua expansão, conta-se, né, que mais ou menos 100 grupos étnicos diferentes foram incorporados ao Império Inca, certo? E o Império Inca chegou a controlar um território de mais ou menos 1.800.000 quilômetros quadrados. Veja só que tamanho de território o Império Inca dominou, né? Pois é, quando o Império Inca dominava uma região qualquer, um povo qualquer, aquele povo ficava submetido às ordens do imperador Inca, né? E aí eram obrigados a pagar impostos, a cultuar o deus dos Incas. Eles tinham os deuses deles a partir do momento que eles eram conquistados. O deus Inca, principalmente o deus Sol, né, tinha que ser cultuado por todos os povos conquistados, certo? E eles tinham que falar o idioma oficial dos Incas, que é o idioma chamado Quichua, certo? Muito bem. Os Incas, meus amados, como eles viviam em um território muito difícil, de muito difícil acesso, né, e tal e coisa e tal, porque era uma cadeia de montanhas, eles fizeram uma rede de estradas magnífica que funciona até hoje, certo? E essa rede de estradas que eles fizeram eram importantes tanto para transporte de mercadorias, para o comércio, como para o controle do império. O imperador controlava todo o seu território a partir dessas redes de estradas, certo? Muito bem, meus amados. O Império Inca era muito organizado, né? Devido ao fato de ter um território imenso, né? O território de 1.800.000 quilômetros quadrados. O que é isso? Imagine o que é isso, é muita terra, né? Então, eles tinham que ter um rigor, uma organização rigorosa. Tudo tinha que ser dentro dos conformes, certo? Tudo tinha que ser de acordo com as ordens do imperador. Então, era um controle rigoroso. Para isso, o imperador tinha uma rede também de estradas e contava também com uma rede de funcionários que ficavam fazendo a fiscalização e também com soldados, uma parte militar, para controlar qualquer possível rebelião. Certo? Muito bem. O Império, meus amados, ele era composto por diversas, que eles chamavam de Ailus, né? Ailus, né? Eram comunidades, né, pequenas ou médias, formadas por pessoas ligadas por laço de parentesco, né? Então formavam-se pequenas comunidades, médias ou comunidades formadas por pessoas ligadas por laço de parentesco, né? O pai, o patriarca, o cunhado, o filho, o primo. Então viviam todos em comunidades chamadas Ailus, né?
Um ailu, meus amados, ela era uma propriedade basicamente de produção agrícola. Essas terras poderiam pertencer, os ailus, né, a 3 grupos ou 3 classes específicas, né? Primeiro, as terras poderiam pertencer ao imperador, aos sacerdotes e às famílias da comunidade também, né? As grandes famílias. Por isso que a gente falou, né, que os ailus eram unidades de produção agrícola e eram terras habitadas, né, formadas por pessoas ligadas por laço de parentesco. Então, o imperador possuía terras, os sacerdotes possuíam terras e as famílias possuíam terras, certo? O trabalho dos ailus, né, eram coletivos. Às vezes, sempre, o trabalho era distribuído, né? Os lotes eram distribuídos para as famílias, né? Então, cada lote, uma família ficava com lote. Então, o trabalho era feito coletivamente por toda a família, certo? Os chefes de cada ailu se chamava curaca, né? E o chefe, eles organizavam a distribuição de tudo aquilo que era produzido nos ailus, né? Muito bem. Então, o Império Inca era um estado teocrático. Quem vai me dizer o que é teocrático? Quem sabe? Bora? Gustavo? Heitor? Aniel? Vitória? Felipe? Teocrático é o quê? Muito bem. Ah, moleque! Muito bem, meus amados. Estado teocrático é aquele estado em que o imperador é chefe político e chefe da igreja ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo o imperador é considerado um deus. Era considerado filho do Deus Sol. O poder do imperador passava dele para o filho. Caso ele morresse, o filho herdaria o poder e, né, daria continuidade àquele império, porque era hereditário, certo? Muito bem. Meus amados, a autoridade máxima, ou seja, o imperador, o filho do Deus Sol, ele era chamado de Sapa Inca, né? Sapa Inca, certo? Era a autoridade máxima, o filho do rei do Sol, o filho do Deus Sol. Eles consideravam o Sol como Deus e o Sapa Inca, né, o filho do Deus Sol, certo? Pois é. E esse filho do Deus Sol era uma espécie de mediador entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Era um homem, evidentemente, né, considerado como filho do Sol, né, que era um deus, só que ele tinha, segundo os incas, acreditavam que ele tinha um poder fazer uma mediação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Por isso, respeitavam ele, né? Porque achavam que ele tinha contato direto com os deuses, eles podiam ter, tendo contato, comunicação com os deuses, eles saberiam coisas que os homens comuns não sabiam. E por isso era o homem mais indicado para governar. Né? Muito bem. O fato dele ser um mediador entre os homens e os deuses faziam dele, do imperador, do Sapa Inca, o responsável pela harmonia do universo, não só do império. Eles acreditavam que o Sapa Inca era responsável pela harmonia do universo inteiro. Você vê que responsabilidade, né? Agora, olha só que coisa. Você vê como as culturas do passado, elas nos surpreendem com as suas particularidades, suas singularidades. Quando morria o Sapa Inca, as esposas, ele tinha várias esposas, e os servos, eles eram sacrificados, e os corpos depositados junto ao corpo do imperador, do Sapa Inca. Olha que coisa, né? O Sapa Inca tinha várias mulheres, o imperador, quando ele morria, as suas esposas e seus servos eram sacrificados e colocados os corpos junto ao corpo do imperador. Eles acreditavam que ali, quando o imperador ia morrer, ele ia subir para os céus. Então, aqueles que serviram com ele, as esposas e os servos diretos, né? O copeiro, o camareiro, né? Aquelas pessoas que estavam, o cozinheiro, que estavam lá, né? Os que serviam, né? O imperador, eles eram sacrificados também, acreditavam que também iriam encontrar os deuses. Olha que coisa, né? Você vê as culturas como elas são. Cada cultura tem as suas particularidades, suas singularidades. Muito bem. Então, como é que era formada a organização social dos Incas? No topo, o imperador, o Sapa Inca. Logo em seguida, tinha a elite, que eram os nobres,
sacerdotes, os chefes locais das Ailus, né, os curacas, e os chefes militares, certo? Então era dessa forma: imperador, nobres, sacerdotes, chefes militares, curacas, né, os chefes das Ailus, e os militares. Essa aí era a classe as classes mais altas, né? A grande maioria da população era de camponeses, certo? Eram os habitantes das Ailus, né? Aqueles lotes de terras, famílias, que eram típicas das famílias, tal coisa e tal, né? Muito bem. Esses camponeses, eles também faziam trabalhos para o Estado, ou seja, para o Império, né? Eles plantavam e também eles pagavam diversos impostos. Um desses impostos que eles pagavam era chamado de mita. Toda vez que o imperador precisasse de pessoas para trabalhar, seja na construção de estrada, seja no plantio, construção de templos, né? Ele chamava esses camponeses. E os camponeses trabalhavam, era como se os camponeses estivessem pagando um imposto ao imperador. Um imposto chamado mita, era pago com trabalho, certo? Muito bem. Meus amados, além disso, além da mita, eles cobravam também outros impostos, né? Além da produção, eles produziam ferramentas para o imperador, produziam calçados e armas para o imperador, certo? Muito bem. Todos os produtos, tudo que era produzido, né, era levado para os armazéns do imperador, né? Armazéns imensos, celeiros imensos. E aí, os alimentos, as roupas, né, tudo era levado para os armazéns. Só sobrava aquela parte que a pessoa se alimentava para comer, para viver, né? A pessoa precisava para sobreviver, né? Então, aquilo que ficava guardado nos armazéns era distribuído durante os invernos no Império Inca. Como vocês já devem ter percebido, como era uma região de montanhas, regiões altíssimas, altitude de 1.000 e não sei quantos metros, né? Montanhas altíssimas, era uma cadeia de montanhas, né? Então, os invernos eram rigorosos, muito frios, né? Neve, frio. Então, nesse período não se planta, no período do inverno não tem como cultivar, né? Então, o que é que fazia? Eles se alimentavam com aquilo que estava guardado, que foi produzido ao longo do ano, estava guardado nos armazéns do imperador. E o imperador distribuía para o povo, certo? Como eu estava dizendo, a principal atividade dos incas também era a agricultura, assim como dos maias e astecas, né? Como a região dos Andes é uma região de montanha, muito difícil o plantio, eles inventaram técnicas diferentes, tanto de irrigação quanto de plantio, né? Eles inventaram técnicas diferentes, eles plantavam com algo que é parecido com o que é feito na China também, né? Eles plantavam nas montanhas, só que eles saíam fazendo recortes nas montanhas, então ficava aqueles platôs assim, ó, que eu vou contar um aqui, outro aqui, é como se fossem pequenos platôs, como uma escada, né, na montanha, e aí eles vão plantando naquela área. E eles davam um jeito de irrigar, aproveitando as águas que estavam nos topos das montanhas, que desciam durante o período do verão, né, o período que não era do inverno, do verão, então descia aquela água, eles aproveitavam aquela água que estava descendo para irrigar os seus plantios, certo? Plantavam milho, vagem, abóbora, algodão, batata, mandioca, amendoim, dentre outras coisas, dentre outros produtos agrícolas que eles plantavam, certo? Além disso, meus amados, eles cultivavam, eles domesticaram os animais locais chamados lhamas e alpacas. São os animaizinhos bem interessantes. Quando vocês tiverem um tempinho, vá no Google e pesquise lhama e alpaca. Alpaca com L, né? A lhama e a alpaca eram dois animais daquela região, existem até hoje, né? E eram importantíssimos porque forneciam para eles carne, leite e lã, né? A lã para fazer as vestimentas, né? Naquela região fria, e também serviam de meios de transporte, certo? Então, você vê como os incas, como era uma civilização muito avançada para a época, né? Eles conseguiam se virar com aquilo que tinham, né? Muito bem. A religião e a cultura inca, assim como os astecas e mais, os incas também eram politeístas, ou seja, cultuavam,
vários deuses. E os seus deuses também eram associados a elementos da natureza, né? O principal deus deles era o deus Sol, ou Inti. Eles chamavam Sol de Inti, era o deus principal, né? Tanto que o imperador era filho daquele deus, né? E eles consideravam-se descendentes do deus Sol, o deus Inti, certo? Além disso, também outros elementos, outros deuses eram cultuados como Deus, outros elementos eram cultuados como Deus. A chuva, a lua e o vento, eles acreditavam que eram divinos, que eram seres divinos, né? Então, eles acreditavam também, olha só que coisa, que para ter uma boa colheita era necessário também, às vezes, fazer sacrifícios, incluindo, às vezes, sacrifícios humanos. Não só sacrifícios de animais, mas também de humanos, certo? Agora, interessante, meus amados. Os incas não desenvolveram a escrita, não chegaram a desenvolver a escrita. Era uma sociedade ágrafa, ou seja, sem grafia, sem escrita, né? Mas eles criaram um sistema muito interessante de registro, principalmente para a contabilidade. Um sistema que eles chamam de quipu, né? O quipu era o seguinte, era um cordão, um sistema de cordões, né? Sendo todos atados a um cordão principal, né? Tinha um cordão principal, e no cordão principal vários cordões coloridos atados, né? E aí eles davam nós nos cordões, e cada nó tinha um valor, né? Por exemplo, um nó no cordão amarelo tinha um valor, digamos que de uma dezena. 2 nós no cordão amarelo, evidentemente 20. Um nó no cordão vermelho poderia ser, por exemplo, uma centena, né? Então, assim eles faziam a contabilidade daquilo que era plantado. Entendeu? Então, os registros eram feitos através dos quipus, né? Não tinham escrita, evidentemente, então, né? Pois é. Eles também desenvolveram um sistema de correio muito eficiente, né? Já que eles tinham as estradas, né? Então eles tinham um correio eficientíssimo para controle da região, para a comunicação da região, né? Que era uma região muito grande, uma região difícil, né? De montanhas. Então eles desenvolveram um correio eficientíssimo, certo? Eram excelentes em matemática, astronomia e também dominaram a produção de ligas metálicas. O que significa isso? Eles sabiam fundir metais para fazer, por exemplo, instrumentos como espadas, como enxadas, né, foices, instrumentos que eram usados para guerrear ou para produzir, né, martelos. Então, eles tinham essa facilidade de fazer ligas metálicas, juntar metais e fazer metais, né? Coisa que em outros lugares demorou muito mais tempo. Então, eles tinham essa qualidade. E eram grandes astrônomos também, né? Agora veja como é interessante, meus amados. É porque aqui a gente vive na cidade, e a cidade, as luzes da cidade nos impedem de ver o sol, o céu à noite, né? As estrelas. Mas quando falta energia na cidade, e aí que fica tudo escuro, a gente consegue ver. Ou quando a gente vai para a roça, por exemplo, consegue ver o céu cheio de estrelas, né? Por quê? Porque na cidade, evidentemente, as luzes vão ofuscar as luzes do céu, né? Então, eu estou falando isso porque os incas não tinham energia elétrica, não tinha nada, a iluminação era feita por candeeiros, sei lá, tochas, enfim. E eles tinham o céu enorme, muito claro para eles, conseguiam ver as constelações. E aí eles faziam estudos das constelações. Só que naquela época não tinha lunetas como tem hoje, né? Eles olhavam a olho nu. E aí conseguiam identificar constelações, conseguiam, a partir do estudo dos astros, identificar períodos de bons para plantio, para colheita, né? Então, a astronomia era muito importante nas sociedades, tanto a maia quanto as astecas, também quanto as incas. Pois é, meus amados, estamos encerrando a nossa aula. Eu peço aos meus amados idolatrados salve, salve, que respondam as atividades da página 189, 190, certo? E que preste atenção, ó. Desafinei. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem entendido.
problemas. Eu rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem enquanto fico sério, ele é um homem, entende tudo, por dentro com a alma atarantada. Sou uma criança, não entendo nada. Parará, papará, papará. Parará, papará, papará. Meus amados, tchau. Deus abençoe a todos. Até a próxima.